Parece que não há nada mais popular no momento do que obras que de alguma forma ou de outra criticam os super-heróis. E dada a saturação tanto da Marvel quanto da DC, elas são completamente justificáveis. The Boys e Invincible são os dois melhores exemplos atuais nesse sentido de indiferença, cinismo em relação ao que fomos condicionados a aceitar como super-heróis. Ambos partem da premissa de que, se fossem reais, as coisas seriam muito mais brutais e feias do que quando retratadas nos universos da Marvel e da DC. Por isso eles são párias, algo que deveria ser temido e escrutinado, não desejado como tendemos a agir. Invincible, principalmente, subverte as expectativas que vêm com mais de meio século de quadrinhos e amplificadas pelas últimas décadas do cinema. E Omni-Man é seu grande cartão de visitas. De certa forma, é ele quem carrega o show. Mas ao invés de simplesmente ser violento e ácido como em The Boys, ou maligno e fascista como em Injustice, o Omni-Man é algo completamente à parte. Um personagem que joga com regras diferentes, transitando entre a ideia de herói perfeito e o vilão que amamos odiar. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. Assim você ajuda o canal e também aumenta a frequência de vídeos. E caso queira contribuir com a discussão, deixe a sua opinião aqui nos comentários. E agora, bora pra análise. Omni-Man, ao contrário de Homelander, que serve como cartão de visitas, em The Boys, não se comporta como uma criança mesquinha e vingativa. Muito pelo contrário. Se trata de um personagem que se enxerga como servindo a uma causa nobre, muito mais importante do que ele mesmo, realçando a habilidade de J.K. Simmons em interpretar personagens abrasivos. Mas essa conclusão não é imediata, é lentamente construída durante toda uma temporada do programa. De muitas maneiras, Omni-Man pode ser descrito como um arquétipo do frio e calculista, o que é bem explicitado pelos assassinatos dos Guardiões Globais. Até aparenta haver algum tipo de conexão emocional entre os personagens, mas é destruída no momento em que percebemos que Omni-Man nada mais do que os enxergava como peões sem importância, que poderiam ser destruídos diante de jogadas maiores. O recurso da violência na série é, portanto, um dos seus pontos mais altos, porque não se trata de uma brutalidade desnecessária, mas sim de um recurso que serve perfeitamente para demonstrar como o personagem está desconectado da humanidade, do planeta Terra. Os personagens precisam se deparar com esse fato angustiante e que estão à mercê de um personagem mergulhado em crueldade. À primeira vista, Omni-Man pode parecer simplesmente uma inversão da história de tantos outros super-heróis, ou mesmo uma simples paródia do Superman. No entanto, a obra não segue por esse caminho. Ele se recusa a se limitar a isso, adicionando mais camadas ao personagem. Uma cena que exprime bem essa densidade do personagem foi o primeiro treinamento de Mark, quando, após descobrirem seus novos poderes, ele basicamente dá um soco surpresa no garoto. É nesse momento que sua verdadeira natureza se manifesta na série, mesmo que ainda sob o disfarce do amor rígido. Olhando retrospectivamente, fica evidente que ele estava frustrado com o garoto, porque ele estava falhando, e em Viltron não existe espaço para falha, ou você se destaca, ou morre. E por isso que o comportamento dele em relação a Mark muda tanto depois que ele obtém seus poderes, porque agora ele não é mais humano. Nolan realmente espera algo do garoto, e não é mais seduzido pela ideia de matá-lo e acabar com a existência de sua falha de uma vez por todas, algo que o personagem não parece que seria capaz de fazer de qualquer forma, embora quisesse acreditar que fosse. Isso nos leva para a principal questão cercando o personagem. Ele poupou Mark porque a humanidade realmente teve um impacto significativo nele, ou porque o potencial de Mark é algo que ele não queria dar o luxo de perder? É compreensível que essa visão, esse sonho de conquistar a Terra ao lado do filho, não faça desistir, mesmo que Mark deixe claro que isso provavelmente não acontecerá. O conflito é o que realmente eleva o personagem, porque, como podemos perceber, ele se difere dos outros super-heróis caídos e mesquinhos. Ele tem motivações e um caráter mais denso. Mas se for para realizar uma comparação, talvez o elo mais próximo com o Omni-Man seja a versão de Zack Snyder de Superman. Na trilogia do diretor, Clark está constantemente atormentado por questões de moralidade, tentando descobrir o que deve à humanidade e como seria a melhor forma de agir diante de qualquer obrigação. Omni-Man tem uma resposta para isso, que é basicamente o nada. Ele até pode divagar sobre como o domínio de Viltron seria benéfico para a Terra, mas isso logo fica claro que não passa de uma propaganda vazia de um império de um homem só. Descobrimos mais tarde que o planeta de Allen, o alienígena, foi completamente destruído por não ceder ao domínio dos Viltrumitas. Portanto, é bastante seguro dizer que a saúde e o futuro dos planetas que conquistam não está exatamente no topo da sua lista de prioridades. Uma grande revelação impactante que Nolan faz para Mark é que ele é basicamente imortal, e tenta usar isso como justificativo para que Mark pare de se importar com cada humano que conhece. No entanto, esse método para conquistar Mark estava destinado ao fracasso desde o início, e o fato de Omni-Man pensar que isso funcionaria me fez acreditar que ele realmente não aprendeu nada sobre os humanos ou como eles pensam. Isso faz muito sentido, já que ele claramente não tem muito interesse neles, mesmo que seu filho tenha sido criado como humano. Dizer que ele pensa na mãe de Mark, mas como um animal de estimação em um grande discurso, para trazê-lo ao seu lado,
não são palavras de alguém que entende Mark ou no que ele acredita. Nolan deixa seu filho em estado lamentável no topo de uma montanha após sujeitá-lo a uma das piores violências que Mark já viu. É uma sequência brutal e que faz todo sentido para o Omni-Man. É claro que a maneira dele conquistar Mark para seu lado é espancá-lo, porque é assim que ele sempre resolveu praticamente todos os problemas que teve, pelo menos na Terra. Não houve muitos problemas em sua vida que ele não pudesse resolver simplesmente existindo como o ser mais poderoso do planeta. Mas conquistar Mark é algo que todo o seu poder e força não podem fazer, porque a cada soco e assassinato brutal que ele comete, apenas afasta seu filho cada vez mais. Diante disso, mas também incapaz de pôr um fim a Mark, não restou nada a ele, além de voar para longe, em lágrimas. Até agora, eu me concentrei principalmente na relação entre Nolan e Mark, mas Debbie Grayson também é digna de discussão. Não conhecemos muito da história pregressa dela e Nolan como casal, mas acho que o que recebemos é bem executado. Descobrimos que a primeira impressão de Debbie sobre Nolan foi a de que ele era um grande idiota que esperava que ela fosse quase adoradora dele desde o princípio. Primeiras impressões podem estar erradas muitas vezes, mas nesse caso sua primeira impressão estava definitivamente mais correta sobre quem ele era do que nos 20 anos de casamento que se seguiram. Uma leitura cínica de seu relacionamento é que Nolan aprendeu a falsificar tudo: amor, empatia, compaixão. Há provavelmente bastante verdade nisso, mas vê-lo voar para o espaço depois de tudo que fez com Mark, apenas chorando, me faz pensar que não era totalmente falso. Ele pode não ser aquele Viltrumita perfeito quando sua família está envolvida. Infelizmente para a Terra, parece que esses sentimentos não se estenderam além de Mark e talvez Debbie. Voltando a Mark, eu amo o momento em que ele começa a descobrir quem seu pai realmente é e simplesmente não consegue aceitar, assumindo que ele está sendo controlado mentalmente. É uma escrita sólida, porque acredito que opera em dois níveis. O primeiro é que em uma história da Marvel ou da DC, essa provavelmente seria a explicação. O herói se torna um vilão porque está sob o controle mental de um vilão. É uma história que já foi contada 1000 vezes, e Mark passou toda a vida acreditando que vive em um universo no estilo Marvel. O segundo nível é que isso realmente mostra o quanto Mark sempre admirou Nolan e a ideia de Omni-Man. Seu pai ser malévolo simplesmente não pode ser verdade, mesmo até o último momento quando Nolan está assassinando um piloto indefeso diante de seus olhos. Mark não consegue acreditar nisso, mas eventualmente ele realmente precisa fazer isso. Uma crítica comum aos quadrinhos de super-heróis é que nada realmente tem consequências, porque as coisas sempre têm que voltar eventualmente ao status quo. Muitas vezes isso é verdade, mesmo que eu geralmente seja disposto a deixar de lado isso para ler uma ótima história. Invincible realmente quer desafiar isso. Os riscos são altos e as coisas definitivamente não estão retornando a um senso de normalidade. Omni-Man começou a temporada parecendo ser o maior herói da Terra e termina sendo quem ele sempre foi, um conquistador brutal e a maior ameaça do planeta. O conceito de e se o Superman fosse mal é algo que já vimos muitas vezes, inclusive nas páginas de quadrinhos da DC, mas Nolan pode ser a versão mais cativante que já vi na tela, algo muito mais denso e que desafia a compreensão da ideia de super-heróis de forma mais intensa. Poderia um ditador ser um pai preocupado? Poderia o diabo se importar com os fracos próximos a si? É impossível dizer com certeza, e o Omni-Man parece elencar mais dúvidas do que respostas para esses assuntos.